Eu sou o Manuel Mendes Amorim, sou pedagogo concursado aqui da Universidade Federal Tocantins, trabalho aqui na Central de Acessibilidade, que é o nosso núcleo de inclusão que objetiva atender os estudantes com deficiência do campus de Palmas. Também sou presidente do Comitê de Acessibilidade da Universidade Federal do Tocantins. O Comitê de Acessibilidade ele tem como objetivo articular a política de inclusão da universidade, garantindo que o estudante que, desde o ingresso do vestibular até a sala de aula, ele tenha as condições mínimas para que ele estude em condições de igualdade dos demais estudantes. O Núcleo de Acessibilidade ele tem duas frentes de atuação. Uma é atuar no campo dos serviços, que é a oferta de serviços por profissionais também de carreira da instituição. No caso da comunidade surda, temos os intérpretes de Libras. Para atendimento dos alunos com deficiência visual, temos a equipe de pedagogos. Além disso, para atendimento de outros alunos com outras deficiências, temos também psicólogos e assistentes sociais e outros profissionais também de carreira da instituição, ou seja, uma equipe multidisciplinar. Então, falar de tecnologia assistiva é preciso considerar duas questões básicas. Primeiramente, que a tecnologia assistiva ela tem que levar em consideração serviços e recursos. Então, esse aqui é um equipamento de última geração, é um equipamento que ele, dentro do conceito de tecnologia assistiva, então, aqui tivemos agora o leitor de telas falando, que também é um tipo de recurso, É um software, leitor de telas, aqui temos o NVDA instalado no computador. O estudante com deficiência visual, que ele precisar utilizar o computador, precisar navegar na internet, ou ele precisar ler um texto que o professor mandou para ele no formato Word ou no formato PDF editável, ele pode ler neste computador utilizando o leitor de telas. Leitor de telas existem vários, desde software livre a software proprietários. Aqui no Núcleo de Inclusão, a gente utiliza muito o leitor de telas open source, que é livre, então o NVDA. Por ele ser livre e ele ter a mesma qualidade dos demais softwares proprietários, a gente preferiu utilizá-lo até por uma questão de otimização de recursos da instituição. Então, temos também aqui os computadores adaptados. Esse computador também está vinculado a essa impressora Braille. Por quê? Porque se o estudante ele chegar aqui com o seu material e quiser imprimir por conta própria, ele vai conseguir imprimir na impressora Braille. Por quê? Como eu falei antes, porque o conceito desse equipamento, dentro da tecnologia assistiva, ele proporciona garantir maior autonomia para o estudante. E esse é um dos conceitos da tecnologia assistiva, é favorecer qualidade de vida para a pessoa com deficiência, autonomia para convivência no ambiente familiar, entre amigos, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na própria universidade. Então, a tecnologia assistiva ela vem para isso. E a tecnologia assistiva também, ela é uma área de conhecimento, interdisciplinar por isso, porque ela abarca uma série de outras questões que não ficam apenas no campo tecnológico, mas ela leva em consideração o próprio termo de técnica, quando você emprega uma técnica para melhorar o dia a dia e o cotidiano de uma pessoa com deficiência. Aqui, por exemplo, temos uma outra tecnologia assistiva que o Núcleo de Acessibilidade ele disponibiliza para os estudantes. Então, aqui uma lupa eletrônica voltado para o estudante com baixa visão. Com esta lupa, o estudante ele vai ter autonomia de ampliar os seus textos de forma eletrônica, um texto encaminhado por um professor ou até mesmo de um livro da biblioteca. Esse equipamento ele tem várias funcionalidades, ele tem a perspectiva do estudante dar um zoom na tela, aumentar o tamanho da letra, diminuir, alterar o contraste. Além desse equipamento, temos os equipamentos mais simplificados, no caso aqui o Soroban, que é muito utilizado na alfabetização matemática de uma pessoa com deficiência visual. Aqui no Núcleo de Acessibilidade a gente não trabalha com esse processo de alfabetização de crianças, porque já trabalhamos com o público adulto. O estudante ele já vem do ensino básico, do ensino médio para a universidade, e
todo o processo de adaptação de material ou de acompanhamento ou de organização do plano de estudo dele tem que levar em consideração as experiências anteriores à universidade para que a gente possa pensar em estratégias e metodologia, que é uma outra questão que diretamente relacionada com a tecnologia assistiva, que você também precisa ver o campo da tecnologia assistiva como um campo que tem que ver a melhor estratégia para a inclusão daquele indivíduo, né? Então, no núcleo de acessibilidade, a gente já recebe o estudante com um histórico anterior à universidade. Esse estudante ele já passou lá no ensino médio, ele teve apoio de alguns profissionais que atuam na área da educação inclusiva, né? Então, ele chega com seu histórico aqui. E o trabalho que é feito com esse estudante leva em consideração essas experiências anteriores à universidade. Então, por mais que eu tenha aqui uma impressora Braille voltada para um estudante com deficiência visual, é o estudante que vai definir se ele realmente vai precisar de material impresso em Braille, ou se ele vai precisar apenas da utilização de um computador adaptado com leitor de telas, ou apenas um texto adaptado ou de alguma outra adequação para ele conseguir estudar. Tem estudantes que eles utilizam tanto o material em Braille como o texto adaptado em formato digital para ele ler no computador ou ler no celular. Tem estudante que prefere que o material seja gravado em áudio para ele escutar com fone de ouvido em casa, no tablet, né? Então, tudo isso envolve tecnologia assistiva, né? E o nosso trabalho, que aí já entra no campo dos serviços, né? No caso aqui, a minha atuação como pedagogo dentro do núcleo de acessibilidade, a partir desse diálogo com o estudante, pensar na melhor estratégia para que ele tenha sua vida acadêmica de uma forma mais tranquila, ou seja, garantir dentro da universidade que esse estudante ele possa cursar o seu curso de graduação em condições igualitárias aos demais estudantes, né? Então, para isso, aqui no núcleo de acessibilidade, há todo um trabalho de acompanhamento do estudante do ingresso, né, que aí passa pela matrícula. Da matrícula, esse estudante ele é acolhido aqui no núcleo de acessibilidade, é feita uma entrevista com ele em que se pergunta sobre as experiências anteriores à instituição. A partir disso, é feito um documento, um ofício, né, um relatório encaminhado para a coordenação de curso para relatar a situação desse estudante, falar sobre a deficiência dele e quais as adaptações que ele vai precisar para estudar. E essas adaptações, ou adequações também, né, que são duas coisas distintas, vai desde um tempo adicional para realizar uma atividade, né, desde a realização de uma avaliação em um local separado, né, no caso tem alguns alunos com transtorno de espectro autista que eles fazem essa requisição para o núcleo, né, e outros estudantes também, ou uma prova gravada, uma prova em Braille, uma prova em formato digital, né, uma prova em língua de sinais, e aí a gente tem um intérprete de Libras que faz esse trabalho de mediação com o professor e o estudante. Então, trabalhamos na perspectiva de garantir a autonomia para esse estudante dentro da universidade. Então, o trabalho do núcleo, ele é um trabalho que ele não existe sem o estudante com deficiência na instituição. E o trabalho do núcleo também ele não existe sem que a atuação dos profissionais que atuam dentro do núcleo não leva em consideração o que o estudante tem para dizer. O estudante é que define, junto com os profissionais, né, do setor, qual é o melhor caminho, qual que é a metodologia mais adequada para que ele continue dentro da instituição. E, além disso, também garantimos para esse estudante a possibilidade, né, e agora durante a pandemia da Covid-19, né, que ele possa também adquirir tecnologias assistivas de acordo com suas necessidades. Nós abrimos um edital de inclusão digital, né, em que a universidade disponibilizou recurso para os estudantes para que eles pudessem, eles mesmos, adquirir tecnologias assistivas
que pudessem garantir a inclusão deles nesse processo todo de ensino remoto ou ensino híbrido que a universidade tem adotado em função da pandemia, né? Então, a gente trabalha nessa perspectiva. Não determinamos qual tipo de tecnologia que o estudante teria que adquirir. Por quê? Porque cada estudante ele tem a sua história, ele tem a sua própria realidade. Se no núcleo a gente tiver 2 estudantes com deficiência visual, é preciso compreender que a realidade desses 2 estudantes são diferentes. Pode ser que um estudante ele queira braille, pode ser que o outro queira apenas um material digital. Então, é preciso que se tenha essa visão de que a tecnologia assistiva ela tem que levar em consideração o sujeito. Não dá para pensar a tecnologia assistiva no campo do recurso e no campo do serviço sem você levar em consideração o sujeito, né, que vai precisar da utilização da tecnologia assistiva como uma área de conhecimento interdisciplinar. Interdisciplinar também porque a tecnologia assistiva ela envolve a pesquisa. Ela envolve a pesquisa científica, né? Em 2006 tivemos aí uma portaria do Comitê de Normas Técnicas chamado de CAT, que ele coloca isso, que a tecnologia assistiva ela tem que levar em consideração a pesquisa científica, porque é a partir da pesquisa científica que é possível pensar em novas metodologias ou em novos equipamentos, né, ou em novas perspectivas de educar uma pessoa com deficiência ou de incluir essa pessoa com deficiência na escola, na universidade, né? A tecnologia assistiva, ela tem esse caráter também interdisciplinar e científico, né? Da experimentação, né? Do teste, né? E um campo que vem crescendo muito é o da inteligência artificial, né? Para ser utilizado no campo da tecnologia assistiva para favorecer cada vez mais a autonomia para a pessoa com deficiência. E o principal, qualidade de vida, porque não dá para pensar a tecnologia assistiva sem pensar em qualidade de vida, sem pensar em autonomia, sem pensar em comunicação. Sem pensar na facilitação da comunicação do sujeito com deficiência. Por exemplo, aqui vou apresentar para vocês uma linha Braille. É um equipamento mais moderno, porque ele funciona vinculado diretamente com um computador. O professor ele pode encaminhar um texto para o aluno por e-mail, o aluno baixa no computador, no caso um aluno cego, e ele vai conseguir ler perfeitamente aqui em Braille, sem a necessidade de ter esse material impresso. Então ele tem essa outra opção, é utilizar uma linha Braille ou pedir aqui no núcleo a impressão de um texto ou ele mesmo imprimir esse próprio texto com esse equipamento. Mas para isso foi preciso todo um desenvolvimento científico para que pudéssemos sair da Perkins, que ainda é um equipamento muito utilizado, e chegar até a linha Braille, ou então chegar no equipamento mais avançado. No caso aqui nós temos uma linha Braille mais avançada, né, que ela, além de fazer o mesmo trabalho deste equipamento, ela tem uma outra vantagem. Ela não precisa estar vinculada diretamente com o computador. Ela simplesmente é o computador. Então aqui você tem um sistema operacional Windows, você tem um navegador de internet aqui dentro, você consegue acessar rádio por aqui, você consegue mandar e-mail, você consegue mandar SMS, e você ainda consegue ligar esse equipamento no monitor, por exemplo. Então, se o estudante ele achar que ele deve utilizar esse equipamento na mesma lógica desse outro equipamento, tranquilamente vai funcionar. Além desse equipamento, temos esse outro, que é o leitor autônomo, que é um equipamento que eu considero também de última geração e fundamental para a inclusão não só de um estudante cego, porque uma campanha de conscientização quanto ao uso dos espaços reservados às pessoas. Porque ele é um equipamento que ele vai ser útil tanto para um estudante com cegueira quanto um estudante que só tem baixa visão. Então, a lógica dele, eu posso ter qualquer texto aqui, colocar no leitor autônomo, ele tira uma foto desse texto, pelo um processo chamado OCR, ele consegue captar as palavras que estão nesse texto e fazer a leitura para esse estudante, E ao mesmo tempo, se esse aluno ele tiver baixa visão, ele poderá ler esse material
no monitor, com a opção de alterar o contraste, fundo preto, fundo amarelo, né? E fazer a leitura tranquilamente, como se ele estivesse utilizando o papel aqui. Então, as tecnologias assistivas, né, elas têm essa função, né, de possibilitar a comunicação, né? Buscar garantir a acessibilidade. Então, a tecnologia assistiva, ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. Ela vai desde a produção ou pesquisa sobre uma prótese, uma órtese, né, para uma pessoa, vai desde a adaptação de um lápis ou de uma caneta para um estudante ou para uma pessoa, utensílios domésticos, uma tesoura, por exemplo, né? Tudo está no campo da tecnologia assistiva. Então, é um campo muito amplo, né? E é uma área de conhecimento que exige muita pesquisa científica, né? Desde o profissional da educação, a medicina, a engenharia, a arquitetura, né? A fisioterapia, a fonoaudiologia, né? Os profissionais de TI, né, os profissionais que lidam diretamente com a produção, desenvolvimento de software, né, de aplicativos. E cada vez mais a tecnologia assistiva ela está ficando mais integrada. Então, um exemplo, o telefone celular. Então, existem alguns telefones que hoje o estudante que tem alguma deficiência, a UFT, por ter uma estrutura multicamp, não dá para centralizar todo o atendimento dos estudantes com deficiência no campus de Palmas, que é o campus onde fica localizada a reitoria. Então, a universidade pensou, por meio do Comitê de Acessibilidade, a necessidade de criar espaços em cada campus universitário, né, com uma estrutura muito parecida com essa, com tecnologias assistivas, né, e também com servidores para garantir esse atendimento. E após muita conversa, o local adequado que nós encontramos para a implantação desses espaços foram as bibliotecas universitárias. Por quê? Porque nós identificamos com o tempo que o estudante com deficiência, ele não frequenta as bibliotecas. Se frequenta, frequenta muito pouco. No caso do estudante com deficiência visual, pela ausência de acervo adaptado. Então, é difícil você encontrar alguma universidade ou alguma biblioteca pública, né, ou privada, não tenho conhecimento das privadas, mas eu posso falar das universidades, que tenham um acervo totalmente adaptado para atender um estudante com deficiência. Então, o que nós estamos pensando? De criar, em cada biblioteca universitária, o setor de acessibilidade informacional. O que é o setor de acessibilidade informacional? Ele vai ter a função do núcleo, é uma forma de otimizar, além de otimizar o atendimento do estudante, de garantir a ele a utilização dos espaços da biblioteca, né? Então, por meio dessas tecnologias aqui, será possível para o estudante pegar qualquer livro no acervo da biblioteca, utilizar um leitor autônomo para fazer a leitura, né? Ou solicitar para um profissional da biblioteca, né, a adaptação de um texto, né, para o braille ou para o formato digital. A universidade também está buscando parceria com outras universidades, exemplo, a Universidade de Brasília, que já dispõe de uma biblioteca digital e sonora, para que futuramente nossos estudantes passem a utilizar o acervo já digitalizado e o acervo já adaptado dessa universidade e de outras instituições. Então, o setor de acessibilidade informacional, ele foi criado e está sendo implantado com essa perspectiva, né, de garantir texto adaptado, de garantir linha braille para o estudante, garantir leitor autônomo, garantir gravação de aula, garantir monitoria também. Esse é um trabalho que vai ser realizado com a Pró-Reitoria de Graduação. E além da monitoria, a perspectiva também de tutoria para esses estudantes, né? Então, cada campus universitário vai receber uma estrutura parecida com essa. Já temos uma estrutura pronta no campus de Arraias, que foi o segundo local que a gente implantou o setor de acessibilidade informacional. Aqui no campus de Palmas, estamos no processo de conclusão, né? A ideia é que aqui no campus de Palmas a gente tenha um núcleo maior, né, de atendimento do estudante com deficiência, mas a ideia é que esse núcleo não fique restrito apenas para a utilização da comunidade universitária, né? Só da UFT. A ideia é que o núcleo ele seja um espaço
de utilização também pela comunidade externa à universidade. Então, a ideia é que um professor da secretaria que esteja vinculado à secretaria municipal ou à secretaria estadual de educação possa utilizar toda a estrutura do nosso núcleo e os nossos equipamentos. Além disso, os estudantes também desses espaços, né? A universidade já está buscando parcerias com outros órgãos públicos, né? Por meio da administração superior, né, aquisição de novas tecnologias. Existem outras tecnologias surgindo no mercado, como leitores digitais, que você pode pegar simplesmente, colocar o leitor digital num texto, né, e esse leitor digital vai conseguir fazer a leitura para o estudante. Isso vai facilitar muito a inclusão do estudante com deficiência visual, principalmente, né, que vai passar a ter mais acesso ao acervo das bibliotecas universitárias, né. Miracema, já fizemos uma implantação desse setor, né? Araguaína está em processo de implantação também. Porto Nacional, colocar para vocês que a universidade ela adquiriu esses equipamentos para todos os campos universitários e esse espaço ficará disponível para toda a comunidade universitária e comunidade externa à UFT. Então, a nossa ideia é fazer com que a universidade ela cumpra cada vez mais a sua função social. A universidade ela não fique apenas voltada para si quando se trata de inclusão. E colocando aqui que a universidade também ela tem muito a aprender com os profissionais que atuam na área da educação inclusiva, né, que não faz parte do seu quadro de servidores, por exemplo, os servidores das secretarias estaduais e municipais, né, que tem uma atuação bem interessante aqui no estado de Tocantins, né, conheço algumas pessoas, e que nós observamos como referência para o nosso trabalho aqui na UFT. E a ideia é a gente se aproximar cada vez mais, né, dessas pessoas, né, para que a gente possa aprender mais com eles, porque o estudante ele vem de lá para cá, né? Então esse estudante, como eu coloquei antes, ele tem uma história, ele teve um acompanhamento e é preciso que a gente entenda um pouco mais e compreenda um pouco mais sobre a realidade desse estudante lá, também como profissional que fez esse acompanhamento. Então a universidade cada vez mais ela está buscando, né, essa aproximação com a comunidade.